amigo do Barbacena Online, mais uma rodada da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro em que os times de Minas, Atlético e Cruzeiro perderam. O América ganhou, mas o Cruzeiro perdeu em casa para o Sampaio Corrêa e está na zona do rebaixamento. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro recebeu o Sampaio Corrêa ontem jogando no Mineirão e mais uma derrota. O Cruzeiro perdeu por 2-1. Isso mesmo, para o Sampaio Corrêa, realmente é uma situação bem delicada. A gente aqui, como eu sempre digo, a gente torce pelos times de Minas, a gente quer que os times de Minas saiam dessa, estejam sempre lá em cima, mas o Cruzeiro está difícil. Porque com esse resultado, com essa derrota, o Cruzeiro hoje é o 18º colocado na tabela de classificação da Série B. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento para a Série C, né? E com detalhe, o primeiro time afora está com 14 pontos, tem 3 pontos de diferença ainda para o Cruzeiro sair. Então, realmente, o Cruzeiro vai jogar domingo fora de casa em São Paulo. Inclusive, vai jogar domingo, né? Às 16 horas, com a obrigação de vencer. Não tem outro placar, não tem outra possibilidade para a equipe do Cruzeiro. Realmente, o que a gente vê nas partidas do Cruzeiro é que está desmotivado. Ontem o Fábio deu uma entrevista no final do jogo, realmente muito verdadeira, né? O Fábio, que é ídolo da torcida, né? Que o torcedor cruzeirense há tanto tempo o admira, campeão tantas vezes, campeão brasileiro da Série A, campeão de Copa do Brasil. Realmente é muito triste para ele ver o time estar nessa situação. Mas ele, como líder, cabe a ele também motivar a galera para que o Cruzeiro saia dessa crise. Mas não é só motivação. O Cruzeiro precisa realmente de organização tática, o Cruzeiro precisa de motivação, como disse, precisa que a diretoria trabalhe para amenizar e apagar todos esses incêndios que estão acontecendo no Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa... a situação agora já é outra, né? O torcedor tem falado com a gente, né? Comentado que a situação agora é manter na Série B. Mas eu ainda acredito sim numa volta à Série A. Basta que se organize e que jogue um futebol para agradar o seu torcedor. Realmente um resultado terrível para o Cruzeiro, essa derrota em casa para o Sampaio Corrêa. E fechando rapidamente a Série B, o América venceu fora de casa, e o América está ali na 6ª colocação com 14 pontos, está fazendo um campeonato mediano o América, mas está lá em cima, está mais próximo do Cruzeiro. O Cruzeiro venceu o Vitória fora de casa. O América tinha empatado em casa e agora venceu fora de casa o Vitória. É a situação dos times de Minas na Série B do Campeonato Brasileiro. Já na Série A do Campeonato Brasileiro, o Atlético, que perdeu para o Fortaleza fora de casa, né? Aliás, um detalhe, né? Rogério Ceni contra Sampaoli, quando ele era técnico do Santos, já foram 3 partidas e o Rogério Ceni ganhou as 3. Então parece que o Rogério Ceni entende aí esse jogo do Sampaoli. Mas nada que deixe o torcedor do Atlético desestimulado. O Atlético tem agora um compromisso no sábado contra o Goiás, né? Não menosprezando o Goiás, jamais, mas é uma chance do Atlético conseguir mais 3 pontos e ampliar mais sua vantagem. Como o Internacional ganhou do Bragantino ontem, né? O Inter diminuiu a vantagem para... hoje o Atlético é líder com 27 pontos e o Inter com 25, mesmo o Atlético tendo um jogo a menos. Então, assim, a situação está tranquila para o Atlético. O torcedor do Atlético ficou bravo mesmo com o narrador de TV, Galvão Bueno, porque todo mundo comentando que o Atlético está com um futebol lindo, que o São Paulo é o melhor técnico do Brasil e tal. E o Galvão falou que não. Falou, o São Paulo não ganha nada desde 2015. Ele está certo. Mas o torcedor do Atlético já não gosta muito do Galvão Bueno, ficou bravo com o Galvão Bueno, falando que ele está secando o Atlético. Mas os outros comentaristas todos, e eu me coloco nessa condição também, acredito no trabalho de Sampaoli e acho realmente que ele vai fazer um trabalho... tem tudo para ser campeão, temos adversários fortes, o Inter está se mostrando forte, o São Paulo, né? O próprio Flamengo, mas o Atlético tem a chance realmente de conseguir esse título. E como disse, joga contra o Goiás no Mineirão para tentar abrir aí, continuar na liderança e abrir mais pontos de vantagem, torcendo, secando os outros aí para o rumo ao título da Série A do Campeonato Brasileiro. Complementa a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Vasco e Flamengo se enfrentam no sábado, Palmeiras e São Paulo, Coritiba e Fortaleza e Atlético e Goiás, como já falamos. Detalhe para 2 clássicos, né? Vasco e Flamengo e Palmeiras e São Paulo. Promessa de grandes jogos, né? O São Paulo na parte de cima, o Flamengo na parte de cima, né? Realmente, o Vasco com troca de treinador aí, tá já especulando nomes aí, já que Ramon saiu do Vasco. Então, esses são os jogos de sábado e 2 clássicos do futebol. São clássicos regionais, mas com torcidas no Brasil inteiro. No domingo, Fluminense e Bahia jogam no Maracanã, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, outra promessa de um grande jogo, né? Cuca contra Renato Gaúcho no comando das 2 equipes. É realmente uma partida muito interessante e que vai ser, eu acredito realmente que o Santos vai vencer.
Sport e Botafogo, Atlético Goianiense contra o Bragantino, e aí um jogo que interessa muito ao atleticano Internacional e Atlético Paranaense, o Inter jogando em casa. E o Ceará enfrentando o Corinthians lá no Castelão, né, complemento a rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Como disse, Atlético na liderança, em busca de ampliar essa vantagem, secando os outros times aí. Um grande abraço, torcedor!